Salve, salve! Tudo bem com você? Nos encontramos para mais uma aula de Sociologia. A gente segue falando sobre globalização e questões de identidade. Nesse debate sobre esse mundo mais interconectado, com mais fluxos, a gente precisa de uma avaliação sobre a maneira como a gente se identifica. E aí a gente vai falar sobre os sujeitos. Portanto, a gente fala agora sobre a questão da identidade diante da globalização. Em primeiro lugar, de que identidade a gente está falando? Identidade é um conceito que reflete a capacidade dos indivíduos se perceberem como membro das comunidades. Então é um processo relacional. Eu me relaciono com alguém e me relaciono com um determinado objeto e me estabeleço como um indivíduo a partir da minha alteridade. Opa, será que eu já ouvi falar sobre isso, alteridade? Tá, a gente vai falar sobre identidade e diferença. A ideia é que a identidade sempre foi de uma forma. E aí a gente tem uma noção de construção da identidade quando ela é moderna. Quando a gente fala da globalização, ela muda esse cenário. E aí a gente vai falar sobre identidade cultural na pós-modernidade. Poxa, Babi, pós-modernidade eu já ouvi falar. Super sei, falam de um cara chamado Zygmunt Bauman. Ele é importante para falar sobre pós-modernidade. Pô, o Stuart Hall tem um livro com esse título. Pois é. Então, quando a gente fala sobre esses aspectos, sobre como a gente se coloca no mundo e como a gente, a partir dessa relação de diferença e de alteridade com os outros, vai construir a nossa identidade, a gente tem como ponto essencial a questão do sujeito. A identidade é aquilo que, do ponto de vista cultural, já que a gente não está falando sobre o seu RG, a sua certidão de nascimento ou o seu CPF, ela é uma identidade cultural. É aquilo que te vincula a uma determinada comunidade. Nessa relação dos sujeitos com a comunidade, a gente vai falar sobre os sujeitos. E aí, quando é que a gente construiu a ideia de que os indivíduos são sujeitos? Poxa, Babi, mas o que é ser um sujeito? Sujeito é uma pessoa que se reconhece, que tem o seu papel, que não é só um indivíduo do ponto de vista material, corpóreo, mas que também é um sujeito um indivíduo, né, do ponto de vista teórico e da prática. Então é alguém, um agente histórico. Nesse caso, quando a gente fala sobre sujeitos e sobre construções de identidade, a gente precisa dialogar com o Stuart Hall. E aí, para ele, quando a gente fala sobre essa identidade cultural na pós-modernidade, a gente tem como primeiro sujeito o que ele chama o sujeito do iluminismo. Então a gente vai falar sobre o sujeito racional, europeu, lá do século XVIII, que vai avançar no século XIX e que vai ser, consequentemente, um sujeito moderno, tudo bem? E que tem algumas características. Esse sujeito é usualmente masculino. E aí, abre aí a sua caixinha de lembranças das suas aulas, que você já deve ter visto um monte de vezes, quando a gente está fazendo menção à história moderna, à história medieval ou à história antiga, que a gente usa a expressão homem como sinônimo de humanidade. Eu sei, hoje em dia a gente ainda fala homem como sinônimo de humanidade, mas a gente já sabe que nessa compreensão de humanidade existe algum protagonismo feminino. Quando a gente fala sobre homem no passado, de fato esse homem era um sujeito do gênero masculino, ok? E aí a gente, quando falar do sujeito iluminista, ele é realmente um homem, de fato, cujo exercício ou cuja existência ela é centrada, unificada, então é um indivíduo que sabe exatamente como é um monolito, que tem uma capacidade absolutamente racional de consciência e de ação. É como se a gente dissesse, então, que o sujeito moderno é, portanto, um indivíduo centrado, completamente consciente de si e que sabe exatamente aquilo que vai fazer. Bom, se a gente vai falar sobre identidade cultural na pós-modernidade, a gente já sabe que esse sujeito iluminista é moderno, ele não é exatamente a mesma coisa que a gente vai identificar quando fala do sujeito pós-moderno, beleza? Daí, quando a gente vai fazer aqui um grande parênteses e vai discutir a própria ideia de sujeito, quem é ou o que é o sujeito sociológico? A gente vai falar dessa interação formada entre o eu e a sociedade, esse processo de alteridade. E isso muda quando a gente entra no espaço global. Quando a gente falar sobre globalização, esse cenário é outro.
Porque o sujeito pós-moderno ou globalizado, ele não tem uma identidade fixa, ele não é centralizado, ele não é necessariamente unificado, nem plenamente racional. Há outros aspectos que dirigem e que constroem a narrativa desse sujeito, porque ele é automaticamente transformado, ele é mais fluido e maleável. Ah, ele é um pouco líquido. Puxa, Babi, eu já ouvi a ideia de liquidez. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman fala que a modernidade é líquida. Tá, e que na verdade essa modernidade líquida, se eu não me engano, é a pós-modernidade. Pois é, quando a gente fala sobre um líquido, ele é fixo? Ele é centrado? Um líquido se comporta sempre da mesma forma? Na ideia do homem de ação iluminista? Não, líquidos são maleáveis. Talvez você se lembre de uma brincadeira que às vezes acontece muito em gincana, em que você precisa acertar o volume usando um determinado líquido. Para isso você tem um recipiente, geralmente, sei lá, com um líquido, 1 litro de um líquido qualquer, e você precisa acertar aquele volume em objetos ou em recipientes em formatos diferentes. E aí você tem, às vezes, recipientes que são muito grandes, mas são muito estreitos e, portanto, com pouco volume. Às vezes você tem um recipiente que parece relativamente pequeno diante daquele que era muito estreito e alto, mas que comporta com tranquilidade 1 litro. A percepção, então, é que o líquido é moldável. Ele pode ser colocado numa marra, ele pode se solidificar, ele pode voltar ao estado líquido, ele pode evaporar. Lembra dos 3 estados da água? É exatamente isso. O sujeito na pós-modernidade é extremamente diverso, ele é múltiplo, porque ele se adapta, ele é absolutamente, vê as suas cognições de outra forma, a sua racionalidade não é necessariamente a racionalidade moderna e a sua identificação não está necessariamente atrelada a um Estado-nação. A gente vai pensar o quanto esses sistemas culturais, na verdade, vão recriando as representações e os sistemas nos quais nós mesmos e mesmas nos integramos. Então é como se a gente criasse uma nova forma de falar sobre o indivíduo. Enquanto o sujeito moderno ou iluminista é um sujeito que se define a partir do seu gênero, da sua religião, da sua nacionalidade, os sujeitos pós-modernos são diversos e podem ser ou podem privilegiar determinados aspectos na sua prática. Tudo bem? Então a ideia é que nós, na pós-modernidade e na globalização, diante da intensificação dos fluxos, da integração, da possibilidade de ganhos tecnológicos e nessa desigualdade que também faz parte do sistema mundo, ou mesmo nesse processo que faz com que uma parcela do mundo tenha se espalhado para todo o globo, criando o processo de mundialização do Milton Santos, não nos faça um sujeito unificado, centrado e estável. A gente tem uma série de apresentações e possibilidades. A gente se identifica e se reconhece em diferentes momentos com diferentes elementos. Não é só a nossa nacionalidade que nos define, não é só a nossa religiosidade, não é só a nossa ideologia política, não é só o nosso gênero, a nossa etnia, o nosso sexo ou o nosso credo que nos define. Nós somos múltiplos, variados e adaptáveis. Tudo bem? O que não significa que haja a necessidade de que essas adaptações, às vezes, sejam presas em caixinhas. Tudo bem? Mas a gente tenta sempre, como líquidos, se expandir e busca se representar e se integrar e se ver como parte da sociedade. Portanto, não só a sociedade é pós-moderna, mas nós somos pós-modernos também, sujeitos da pós-modernidade e globalizados. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida ou para uma outra aula de sociologia, você me encontra aqui, tá bem? Tchau, tchau. Até a próxima.